Boa noite. O Centro Espírita Bezerra de Menezes lhes dá as boas-vindas nesta noite de 30 de dezembro de 2020, a última quarta-feira deste ano tão especial para todos nós. E como temos o salutar hábito de fazer, vamos dar início sintonizando-nos nós com a espiritualidade superior por intermédio de uma prece. Evocando a figura em nossa tela mental do doce Jesus, agradecemos ao querido amigo esta oportunidade bendita. Ao mesmo tempo que rogamos a Jesus que abençoe-nos o propósito que nos move. Temos, Jesus querido, o objetivo do desenvolvimento moral adquirido por intermédio dos teus ensinamentos. Abençoa-nos, portanto, Jesus, nesta tarefa e que possamos encontrar sempre nos seus ensinamentos a coragem, a força, a motivação necessária para levarmos adiante o nosso propósito. Que o teu amor nos envolva a todos neste momento. Que assim seja. Muito bem. Como vocês já devem saber, as palestras das quartas-feiras, elas são baseadas em o livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Na noite de hoje, vamos compartilhar com todos as reflexões realizadas pelo nosso querido Emmanuel e as quais ele as fez a partir de uma frase que ele retira do Evangelho de Jesus. E esta é a frase: nem só de pão vive o homem. Palavras de Jesus e que estão registradas em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Antes de nós fazermos quaisquer análises, eu gostaria de compartilhar com todos, evidentemente, comunizando desta forma os conhecimentos, de que esta frase, Emmanuel a retirou de um evento que está retratado no Evangelho e que é conhecido pelos cristãos como o evento da tentação de Jesus ou a tentação de Cristo. Antes de nós seguirmos adiante, eu gostaria pessoalmente de fazer o destaque de dois fatos. O primeiro dele é que esse acontecimento, o evento da tentação de Jesus, foi narrado foi registrado por 3 dos 4 evangelistas. Então, esse fato da tentação de Jesus foi narrado por Mateus, Marcos e Lucas. João, o evangelista, não se referiu a este evento nos seus evangelhos. E o segundo fato que merece a nossa preliminar atenção é o fato de que nenhum dos 3 narradores deste acontecimento, da tentação de Jesus, testemunhou este acontecimento. Uma vez que Jesus, ainda quando passou por esses acontecimentos, ele não havia formado ainda o colégio apostolar. E, portanto, essa narrativa dos evangelistas não foi feita a partir da participação nesses fatos. Vamos então fazer uma leitura muito breve de todo o evento, a tentação de Jesus, para que possamos melhor compreender os fatos observados pelo nosso querido Emmanuel. Então nós vamos buscar lá no Evangelho de Jesus o seguinte texto.
cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão. E fazemos um pequeno parêntese aqui. Jesus voltava do Rio Jordão após ele ter sido batizado por João o Batista, evidentemente. E de acordo com as narrativas de João o Batista, ele viu durante o processo de batismo de Jesus, ele viu que sobre ele descia o Espírito Santo, como se fosse uma pomba, descia, pousava sobre Jesus o Espírito Santo. E é por isso que os evangelistas narram que vindo Jesus do Rio Jordão, vinha ele cheio do Espírito Santo. E dirigiu-se ao deserto. E aí permaneceu 40 dias e 40 noites. E foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias e, passado esse período, Jesus teve fome. Disse-lhe então o diabo que, na realidade, não é aquela figura que nós temos, né, do demônio, de Satanás. Na realidade, diabo vem do grego, que em grego se diz diabolos, e que significa o adversário, o antagonista, aquele que nos desafia. Então é essa a conotação que nós buscaremos dar, e não a da figura do diabo como ele é personificado pelas igrejas dogmáticas, mesmo porque no Espiritismo nós não reconhecemos a existência de tal figura. Na realidade é só uma mitologia. E por essa razão nós vamos seguir as traduções originais e dizendo que se trata do adversário. E o adversário, o diabo, se dirigindo a Jesus, disse: se és realmente filho de Deus, manda que esta pedra que ele segurava nas mãos se converta em pão. Respondeu-lhe então Jesus: está escrito lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nem só de pão vive o homem. Esta foi a resposta de Jesus. Jesus deu como resposta uma citação do Velho Testamento. Diante desta posição firme de Jesus, de não se deixar tentar, mesmo movido pela fome, o adversário, o diabo, então, conduz Jesus a Jerusalém, colocando-o sobre o pináculo do templo, o ponto mais elevado do templo em Jerusalém, cuja altura ultrapassa um pouco os 45 metros, o que corresponderia a cerca de 15 andares. E disse-lhe então o diabo: se realmente és filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito. E aí o diabo vai citar o Velho Testamento, buscando lá em Salmo, capítulo 91, versículos 11 e 12. Olha o que o diabo fala para Jesus. Recomendou Jeová aos seus anjos que te protegessem e que te levem, te conduzam nas mãos, para que não pises com o pé em alguma pedra, no sentido de que para que você não tropece, para que você não sofra nenhum prejuízo. Então, baseado no que está escrito lá no Salmo, foi o desafio de Satanás. Já que você é o filho de Deus e nada vai te acontecer, arroje-se daqui de cima dessa altura para ver a atuação dos anjos, que tem a recomendação de Deus. Mas Jesus replicou ao diabo: também foi dito aonde? Lá de novo no Velho Testamento, em Deuteronômio, dessa vez capítulo 6, versículo 16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, o adversário, o antagonista, o desafiador, o diabo, transporta Jesus dessa vez para um monte muito alto e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse a Jesus: tudo isso será teu, se me adorares. Jesus então responde ao adversário: vai para trás, Satã,
Satã é diabo em hebraico, que tem o mesmo significado, adversário, opositor, antagonista. Então, vai para trás, adversário, porque está escrito também no Velho Testamento, lá em Deuteronômio novamente, capítulo 6, versículo 13. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Antes de nós prosseguirmos, como eu fiz, mas agora chamando mais a atenção para esse fato, chama atenção para o fato de que Jesus sempre respondeu aos desafios do diabo com uma citação existente no Torá. O que é o Torá? O Torá são as 5 leis, os 5 livros de Moisés, cuja conteúdo dele foram ditados por Jeová para Moisés, e Moisés então instituiu para o povo judeu como uma lei. Então o Torá, para nós, equivaleria a uma parte do Velho Testamento, onde estão os 5 primeiros livros, que é Gênesis, o Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São os 5 livros que compõem o Torá. Então, Jesus responde a todas as tentações, a todos os desafios, citando o que está no livro sagrado para os judeus e também para os cristãos. Muito bem, este evento, a tentação de Jesus, é considerada por todas as igrejas cristãs de qualquer denominação, essa narrativa é considerada como um fato real. É um fato real. Todavia, para nós, para os espíritas, para a doutrina espírita, essa narrativa é mais uma das tantas parábolas que Jesus sempre nos brindou. E esta afirmação, para fazer esta afirmação, eu vou buscar lá no livro A Gênese, no capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, num itens 52 e 53, que tem o nome específico de Tentação de Jesus. E no item 52, Kardec vai assinalar, vai registrar Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao alto de uma montanha, e por ele tentado, resumiu aí toda a parábola, toda a leitura que nós fizemos do Evangelho, constitui uma daquelas parábolas, e que a credulidade pública transformou em fatos reais. São essas as palavras de Kardec. Ora, Allan Kardec, para fazer esta afirmação, ele vai se basear em 2 fatos. O primeiro são as conclusões que ele retira todos os ensinamentos que os espíritos já haviam lhe passado, que ele já havia publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Então, tudo isso daí, todo esse conhecimento, já o capacitou para concluir que esse fato não poderia ser verdadeiro. Mas ele vai fazer o destaque que, além das suas próprias análises e conclusões, ele tem o depoimento de um espírito. E ele assinala assim, numa nota de rodapé, nesse item 52. A explicação que segue, da onde ele retira a conclusão, é reprodução textual integral do ensino que sobre este fato deu um espírito. Então vamos lá agora ao item 53 e vamos ver o que é que esse espírito vem nos dizer. E esse espírito nos diz assim: Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita, se acha subordinada à falha, a falir, e que deve estar sempre em guarda, sempre deve estar vigilante contra as más inspirações. E reforçando, está lá uma citação de Jesus, né? Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai em primeiro, que é a nossa função, e depois orai, para que não caias em tentações. Mateus 26, 41. Segue o Espírito na sua afirmação. Jesus mostra
por essas palavras que correm os homens o seguinte perigo: o de não resistir à voz íntima que lhes pede de maneira incessante, e a voz interna, portanto, o diabo, o adversário, não é externo, é interno, e essa voz nos pede sem cessar: pode ser mais do que és. Podes possuir mais do que já possuis. Podes engrandecer-te, desenvolver-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Essa é, na opinião desse espírito, o principal ensinamento que Jesus quis nos legar com esta passagem. E aí é que ele reforça, ele diz: por meio dessa parábola, Jesus vos mostra o perigo e também a forma de o evitardes, dizendo para as más inspirações: vá para trás, Satanás, retira-te, Satanás. Ou ainda, ele conclui, por outras palavras, vai-te, tentação. Quem assina esta comunicação, que Kardec colocou-a integralmente ou textualmente em A Gênese, é que nos dá a chancela da credibilidade pela força moral desse Espírito. E o Espírito assina João, o Evangelista. Por isso que fizemos questão de iniciar dizendo: dos 4 evangelistas, João foi o único que não colocou isso como um fato, que não abordou, que não se referiu a esta ocorrência. Vem ele, alguns séculos depois, nos tranquilizar dizendo: não, o diabo não tem esse poder, mesmo porque ele não existe. É a voz interna nossa que nos leva, que é o nosso próprio adversário. Se não é um fato real, é uma parábola, então como interpretar essa parábola? É a grande dificuldade, porque todos que fazem os comentários sobre as parábolas a têm como uma verdade, como um fato real. Então não possuem interpretações prontas a respeito dela. E nós vamos encontrar as referências nas obras da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Ela vai fazer uma análise desse fato do ponto de vista psicológico. E ela vem nos dizer que esses fatos trata-se da luta do bem contra o mal. Mas não o bem, a luz e as trevas, a luz e a sombra, não um externo, não é um fato externo, não é um mal externo que vem nos tentar, que vem nos desafiar. Porque é muito simples nós sempre colocarmos a responsabilidade em algo externo, seja no diabo, seja nos obsessores. Nós, espírita, né, por não acreditar na existência do diabo, nós sempre vamos colocar que está aí o obsessor. Não que eles não o façam, fazem sim, mas há necessidade de que tenhamos isso dentro de nós, esses valores dentro de nós, essas imperfeições dentro de nós. Então, não é um mal externo, mas aquele que habita em todos nós. E a Joana diz claramente: o que é esse diabo que habita dentro de nós? Olha, são as nossas más inclinações, são as nossas imperfeições morais. Se fizermos um resumo das imperfeições morais, das 3 tentações que Jesus teria enfrentado, seriam o quê? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, o individualismo. Isso daí faz parte daquilo que Jesus, para cada uma delas, deu uma resposta, não aceitando, então, o convite, o desafio do adversário. E reforçando essa opinião, nós fomos buscar lá, também no Evangelho de Tiago, o irmão de João, o evangelista, ele diz assim lá no seu capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: cada um individualmente é tentado pela própria cobiça, pelas próprias imperfeições, sendo por elas arrastado e seduzido.
É então nessa disputa entre o diabo e o anjo interno que temos, que iremos fazer a nossa escolha. E como é que isso se passa? Olha, aquilo que há dentro de nós vai nos impulsionar a uma vontade. A vontade. E para ela se tornar realidade é necessário o quê? A oportunidade. Então, ao existir em nós a vontade de algo, ao surgir a oportunidade, nós vamos e agimos de acordo com a nossa vontade. Um exemplo bem infantil seria o de nós encontrarmos um certo volume de dinheiro perdido. Então, se existe dentro de nós a vontade de nos apropriarmos do dinheiro, ao nos defrontarmos com a vontade, ao nos defrontarmos com a oportunidade de achá-lo, temos a vontade de ficar, surgiu a oportunidade, ele apareceu, nós vamos tomar a nossa decisão. Se dentro de nós vai haver então o adversário, o diabo e o anjinho, né? O diabinho e o anjinho a se digladiarem lá num conflito, e nós vamos tomar a decisão para aquele com o qual nós temos a maior simpatia. Ora, se nós vamos ficar com o dinheiro, mas temos ainda o anjinho dentro de nós, só que o anjinho tem menos força do que o adversário dele, nós vamos buscar uma justificativa. Olha, achado não é roubado, não adianta eu entregar esse dinheiro na prefeitura, no correio, na polícia, porque eles vão acabar ficando para ele, então é melhor ficar comigo, né? Se alguém me procurar, eu devolvo, vou procurar nos classificados, ver se alguém perdeu. Essa é a justificativa. Na realidade, nós queremos ficar. Só que nós vamos usar uma justificativa, uma desculpa para salvar o nosso ego, que perante o nosso ego, perante nós não somos pessoas desonestas. Então nós vamos usando a justificativa. Por outro lado, se a nossa vontade é de sermos moralmente corretos, de devolver aquilo que não nos pertence, nós temos essa vontade, quando surge a oportunidade, nós não perdemos tempo e vamos buscar os meios de devolver a quem pertence aquele objeto que nós achamos. Então é sempre a vontade, que é o que está dentro de nós, a oportunidade. E a Joana reforça ainda mais essa situação, desse confronto que há entre o anjinho e o seu opositor, o seu antagonista, o seu adversário. Carl Gustav Jung, diz ela, havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar. O ego e o self. Aquilo que nós, de uma forma pueril, chamamos do diabinho e do anjinho. Então, já começa o nome correto, o ego e o self. Agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica. Ela diz isso. Está lá em Joana diz em um livro Em Busca da Verdade, um livro fantástico. E ela segue nesse livro Em Busca da Verdade. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, é possibilitar à criatura a conquista da sua totalidade, que lhe permita o perfeito equilíbrio dos polos opostos. O que vem a conquista da sua totalidade? Em vez de nós estarmos divididos entre anjinho e diabinho interno, nós vamos unir esses dois polos opostos e passamos então a ter uma vida integrada, onde o que vai prevalecer sempre é a voz do anjo, porque para ele se manifestar há necessidade de diluir a voz do adversário. Mas nós vamos ver com mais calma. Quando nós falamos do ego, dá a impressão que o ego é o nosso grande inimigo. Ele não é o grande inimigo nosso. O ego, ele tem funções extremamente importantes no nosso psiquismo, para a nossa alma, no nosso campo mental. Qual é a função do ego? O ego tem a função primordial de nos dar o senso da identidade. Nós sabemos quem nós somos todos os dias quando acordamos, porque o ego nos lembra constantemente disso, da nossa identidade. E é ele também responsável por atender buscar as nossas necessidades, a necessidade de sobrevivência, a alimentação,
o abrigo, a proteção, tudo isso daí é o ego, é a função do ego. Então ele é de extrema importância, não devemos pensar, não, vamos me desfazer do ego. Não é esse o objetivo, nunca nos desfazermos. Nós temos uma mania de querer nos livrarmos das coisas, quando na realidade nós temos que buscar o esforço para transformar. Na realidade, o ego, ele é um mordomo que circula livremente na nossa casa psíquica, nas suas diversas tarefas. Todavia, o dono dessa mansão é o self. E é esse o papel que às vezes o ego não aceita, de que ele não é o mordomo, de que ele é o dono. O ego ele passa a ser o nosso adversário, principalmente se torna um antagonista quando ele se encontra doente, quando ele se encontra vitimado pela doença chamada egoísmo. O egoísmo faz com que ele se exacerba e sufoque a manifestação do self. Então nós somos arrastados, as nossas más inclinações, vamos sempre cumpri-las, porque estamos diante da ditadura do ego. E a Joana vem falar dessa ditadura, da impressão que é um castigo, né? Que é um obsessor interno que nós temos. Ela diz assim, o predomínio, o império, a ditadura do ego, no entanto, ela é consequência dos interesses pessoais imediatos de cada um, sempre em prejuízo daqueles interesses de maior amplitude social e humana. Então nós buscamos esquecer os objetivos mais profundos, o nosso desenvolvimento moral, e buscamos atender somente o nosso desenvolvimento social e econômico. Não tem nada demais. Nós só não podemos fazer um em prejuízo do outro. Por isso que Emmanuel falou, nem só de pão vive o homem. Quer dizer, nós temos a necessidade do pão, mas a nossa alma também tem a necessidade do pão, que são os ensinamentos morais. E Joana faz essa afirmação que o ego só é capaz ele só se torna um ditador por causa das nossas próprias escolhas, quando nós escolhemos as questões mais imediatas do que as mais profundas. Está lá no livro Atitudes Renovadas. Para melhor fixarmos esse conceito de ego e self, para não ficarmos gastando muito tempo e não sermos assim muito... utilizarmos conceitos muito diferentes, nós vamos optar pela vivência, pela experiência prática, tentando buscar, ao situarmos, ao posicionarmos a diferença entre o ego e o self, ficar claro, fixar claramente essa postura, né? Então, o que é importante para o self? Lembrando que o self, o que ele é? Ele é, Jung o chamava de imago Dei, a imagem de Deus, o pedaço de Deus dentro de cada um de nós. Quando ele nos cria, ele coloca dentro de cada um de nós uma porção dele. E é essa porção, que se chama self, que nós devemos fazer crescer, desenvolver nas diversas e sucessivas vidas pelas quais nós vamos experimentando. E o que é importante para o self? Diante de uma situação, vamos ver o que é importante para o self e como é que o ego interpreta a mesma situação, para nós fixarmos essa diferença. Então, para o self, não é importante se nós temos o carro do ano ou se nós andamos de ônibus. Para ele, isso é absolutamente indiferente. O que é importante para o self diante dessas duas experiências, o carro do ano ou andar de ônibus, o que é importante para ele? Para ele, o importante são as lições de aprimoramento que nós vamos elaborar, que nós vamos construir a partir das experiências que nós estamos vivendo. Andar no carro ou andar no ônibus. Vamos pegar a mesma situação e colocar para o ego. Como é que o ego vê essa situação? Para o ego, o mais importante não é só o carro do ano, mas também que ele seja um modelo mais luxuoso, porque se o nosso vizinho tiver um modelo mais luxuoso, o nosso ego vai cobrar.
vai exigir que façamos alguma dívida, um financiamento para termos aquele veículo mais luxuoso do que o nosso vizinho. Então, essa é a diferença entre o self e o ego. Para nós resumirmos, para nós entendermos muito bem, o ego deseja sempre o brilho. Já o self, ele anseia pela luz. Essa é a grande diferença. O brilho é o ego que quer. A iluminação, a luz, é o self que anseia por ela. Então, sendo assim, diante de uma perda para o ego, isso é uma catástrofe. Vamos exemplificar, né? Por exemplo, a perda da condição financeira e social. Perdemos o emprego e com isso vamos perdendo a nossa capacidade, nossa posição financeira e, consequentemente, social. O self, ele não vai se abalar. O que é importante para ele é como nós vamos reagir diante dessa experiência. O que é que nós vamos tirar de aprendizado nessa condição? Mas o ego vai sofrer. E a depender do sofrimento, a depender da fragilidade desse ego, a criatura pode ser levada inclusive ao suicídio, por não suportar ver, perder tudo aquilo que ele considera mais importante, mais considera vital para a sua existência. É o seu objetivo de vida, os objetivos imediatos. É isso que o ego deseja, enquanto o self busca os objetivos mais profundos, aquele que constrói o caráter, os valores morais. Diante dessa situação que nós colocamos, né, a diferença de interpretação de um mesmo fato, tanto pelo ego como pelo self, por essa razão afirma-se que o propósito do self, o objetivo do self, é o oposto, é contrário aos do ego. E aí vem a informação da Joana. Ora, se o ego não se frustrar, se o ego não experimentar estas aflições, esse sofrimento, ele não amadurecerá. Diante de qualquer perda que é vital para o ego, porque ele assim o entende, a criatura é levada ao desespero. E nós podemos ver isso, às vezes, no comportamento de adultos. Nós olhamos a reação que a criatura tem diante daquele fato e consideramos que ainda é uma criança manhosa, uma criança cheia de manhas, né? Que diante de qualquer contrariedade ali com o seu brinquedinho acaba fazendo toda aquele problema, aquela celeuma, aquela confusão toda por causa de algo que no fundo ele não é tão importante assim. Ponto de vista olhando sempre para o ego. E é por isso que o ego tem que experimentar as frustrações, porque ao experimentar as frustrações, ele vai amadurecer. Nós vamos ver melhor assim. Vamos ver melhor em seguida. Por essa razão, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, há um trecho na oração do Pai Nosso que nós falamos assim: que seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Nós ficaremos muito satisfeitos quando a vontade de Deus coincide com a nossa. Porém, quando a vontade de Deus se manifesta seguindo os desígnios dele, contrariando a nossa vontade, o ego dificilmente gosta. Ele não aceita ou ele não vai se resignar. Ele vai se revoltar. Seja diante das situações no âmbito material, seja às vezes no âmbito pessoal, quando morre alguém que nós amamos muito. Então, a criatura, o ego não suportando aquilo, acaba por estar sendo feita a vontade de Deus e não a nossa, ele não se resigna, ele faz o contrário, ele se revolta. É por essa razão,
explica Joana claramente nesse livro fantástico, Em Busca da Verdade. É por esta razão a necessidade de submeter o ego à frustração é que temos que enfrentar as dores. Lembrando que as dores, o sofrimento para o self não tem nenhum significado, a não ser observar como é que nós vamos nos comportar diante dela. Para o ego, não. Para o ego, aquele é um grande sofrimento. Então, é que nós vamos enfrentar as dores que têm o objetivo de levar o ego ao amadurecimento, passando pelo aprimoramento através das provas e da expiação que nos levam à plenitude. Fica claro agora por que nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Porque o nosso ego, o mordomo da casa, ele se considera o dono. E para que ele reconheça, para que ele realmente abra mão dessa posição falsa que ele tem de dono e passe a aceitar a sua tarefa de mordomo, que não é pouca, é muito importante. Então, para isso, nós vamos experimentando as provas e as expiações com o objetivo de frustrar o nosso ego, fazendo com que ele aceite o papel que lhe compete. Se o ego não for contrariado, mas a Joana faz uma ressalva, se o ego não for contrariado na dose certa, ele não amadurecerá, ele não evoluirá. Na dose certa. É por isso que existe aquela frase, né, que nós sempre repetimos, popular, que Deus manda o frio conforme o cobertor. Porque tudo aquilo que nós estamos experimentando é a dose certa para frustrar o nosso ego. Deus jamais nos submeteria a um sofrimento superior àquele que nós teríamos condições de suportar. Pessoas há, contudo, que o ego é tão frágil, tão infantil, que diante do sofrimento ele se considera incapaz de suportar e foge para as drogas, para o álcool e, infelizmente, muitas vezes para o suicídio. Mas não tem nada a ver com a prova, mas sim o fato do seu ego ainda ser muito infantil, pouco amadurecido. E a Joana vai dizer lá, de novo nesse livro Em Busca da Verdade, ela diz o seguinte: o ego deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, de ser um mordomo, e não conflitando mais com o self, que passa a direcionar as nossas ações, as nossas decisões, os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, não é mais direcionada pelo ego, mas sim pelo self, né? Pelo pedaço de Deus que nós trazemos dentro de nós. Então, o ego deve ter a consciência da sua realidade, não conflitando mais com o self, que passa a direcioná-lo. Única maneira de libertar a criatura da sombra, das trevas que a envolve. Com tudo isso, a Joana deixa muito claro, que as crises que nós enfrentamos são advertências que a vida nos dá, sinalizando que nós devemos mudar de caminho, devemos mudar de trajetória, de rota, uma vez que a estrada da verdadeira felicidade não foi essa que o ego nos faz percorrer, não, que ele escolheu que nos faz percorrer, mas uma outra que nos leva à descoberta da nossa verdadeira realidade. Qual é a nossa verdadeira realidade? Somos espíritos a caminho da felicidade. E o Tiago, novamente, o apóstolo Tiago, irmão de João o Evangelista, ele vem resumir essa questão. Ele diz assim, ó: bem-aventurado, feliz, aquele que sofre a tentação,
Porque quando for provado, quando ele passar pela prova e dela ter feito um bom proveito, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Olha que interessante, né? Temos que passar por isso. Faz parte do nosso crescimento. E a Joana vem nos dizer, para enfatizar ainda mais essa posição da necessidade de experimentarmos as dores, as aflições, as tentações diante da nossa vontade e diante da oportunidade que surge, nós adotarmos um caminho diferente daquele da nossa vontade, passando a modificar a nossa vontade para agirmos de acordo com as leis de Deus que estão escritas dentro de nós, lá no nosso self. Ela diz assim no livro: nada acontece que não seja para melhor. Isto quando se sabe retirar o bom proveito da situação. Ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença atormentadora das tentações. Ninguém cresce. Elas te ajudam a vencer as limitações. Elas te ajudam a vencer o egoísmo, a presunção e o orgulho. As tentações que Jesus menciona na sua parábola. E ela vai mais além. Ela diz assim: a vida sem tentações ou testes de avaliação moral perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Ela assinala isso no livro Desperte e Seja Feliz. Nós vimos então toda essa menção da parábola de Jesus, a análise que foi feita, agora passamos a entender melhor o porquê da necessidade que temos de experimentar a angústia. Porque é sempre assim, ou é pelo amor, ou é pela dor. Infelizmente, muitas e muitas vezes nós escolhemos a dor, porque é uma forma do ego se adaptar ao seu verdadeiro papel. Nós podemos fazê-lo pelo amor ou pela dor. Mas na minha opinião, para nós encerrarmos, o fato mais marcante para mim pessoalmente, nessa parábola, agora para mim uma parábola, são as respostas que Jesus dá ao adversário. Entendendo que o adversário somos nós, está lá dentro, são as nossas más inclinações, são as respostas que nós teremos condições de dar. Mas de onde Jesus tira as respostas que ele deu nessa parábola, ele deu ao adversário? Em todas elas, ele sempre cita um ensinamento moral ditado por Jeová a Moisés, pela sua mediunidade a Moisés, para que ele instituísse esses conceitos morais como uma lei para todo o povo judeu e também para nós. Para mim, ficou muito claro que nós temos sim o conhecimento. Quando Jesus citou as passagens do Velho Testamento, era um recado muito claro para todos aqueles que ouviam naquele momento. Para todos os judeus que tinham contato com os seus ensinamentos. A resposta para tudo isso já foi nos ofertada por Jeová pelo intermédio da mediunidade de Moisés. Nós temos sim o conhecimento, nós temos as informações para vencer as tentações, para vencer as nossas más inclinações. Ora, se nós temos o conhecimento e mesmo assim nós somos arrastados, as nossas más inclinações nos arrastam a perpetuar os equívocos, o que estaria nos faltando? É a pergunta que eu me fiz. E a conclusão que eu chego, compartilho com vocês, para que vocês também reflitam
e vejam se realmente é essa mesmo, é que o que nos falta é a força de vontade. A força de vontade para desafiar o nosso desafiador. Para fazer como Jesus fez, baseado no meu conhecimento, passar a viver de uma forma diferente, deixando claro de maneira inequívoca o nosso aprimoramento moral. Somente iremos nos aprimorar moralmente quando, diante de uma situação, nós colocarmos em prática o nosso conhecimento. Entenda que só nos acontece algo com o objetivo de proporcionar-nos a oportunidade de desenvolver sentimentos, qualidades que nós ainda não possuímos. Então devemos trazer o conhecimento, que Jesus deixou claro que são importantes, pegar o conhecimento e transformá-lo em ação. Para isso é necessário a força de vontade. Antes de nós fazermos a nossa prece de encerramento, eu gostaria de dar 2 avisos que eu considero importantes. Estamos falando da mudança no mundo de provas e expiações, agora entendemos o porquê, experimentamos provas e expiações, que é para ajustar o nosso ego, né? Para fazer com que ele aceite o papel que lhe cabe de mordomo e não de dono do nosso psiquismo. E amanhã, no dia 31 de dezembro, último dia do ano, às 23 horas, Divaldo vai realizar uma palestra virtual sobre o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então eu faço aqui um convite a todos aqueles que tenham a oportunidade, que queiram também, né, e que possam, de fazer a virada do ano, de 2020 para 2021, de uma forma diferente daquela que estamos acostumados a fazer, pular 7 ondas, semente de romã e assim por diante, assistindo a essa palestra com a qual o Divaldo estará apresentando a estrutura principal e os comentários principais desse novo livro que está sendo lançado, que é No Rumo do Mundo de Regeneração, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E também no próximo domingo, já no dia 3 de janeiro, primeiro domingo de 2021, a palestra virtual do nosso Centro Espírita será proferida pelo senhor Miguel de Jesus Sardano, às 10h30 do próximo domingo. Então, encerremos agora fazendo a nossa prece, evocando mentalmente a figura de Jesus, de braços estendidos, nos ofertando o seu sorriso, o seu abraço e as suas bênçãos, agradecendo ao querido amigo por todas as oportunidades que ele nos tem dado para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Perdoa-nos, Jesus, se vezes sem conta blasfemamos contra as oportunidades que nós egoisticamente rotulamos de sofrimento, de provas, comprovando que o seu amor não está para nós. Perdoa-nos essa infantilidade, Jesus. Que o vosso amor possa continuar a nos envolver, nos amparar, nos assistir, nos auxiliar, nos socorrer e nos proteger. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. E a todos vocês, uma boa noite e um feliz 2021. Que Deus nos ampare e nos assista sempre como Ele o tem feito. Boa noite e muito obrigado.